Você com certeza conhece o The Rock, o Dwayne Johnson. Participou aí de vários filmes como O Velozes e Furiosos, Jumanji, O Fada do Dente, entre vários outros filmes que eu tenho certeza que você já assistiu a algum deles. Mas o que a gente vê hoje é um The Rock muito bem sucedido, é um The Rock que conseguiu alcançar a maioria das coisas que ele queria durante a sua vida, mas você sabe qual que foi a trajetória dele para poder chegar nesse patamar, as dificuldades que ele enfrentou? Se você não sabe, fica até o final desse vídeo que eu vou estar apresentando para vocês a história do Dwayne Johnson, o The Rock. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo eu quero apresentar para vocês a história do Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock. Mas, antes de apresentar a história dele, eu preciso pedir um pequeno favor para você. Verifica aqui embaixo se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, você não tem noção do quanto isso me ajuda. Você se inscrever realmente é um impulso a mais e um incentivo para eu continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. E é basicamente uma via de mão dupla, onde uma mão lava a outra, né? Eu apresento o conteúdo aqui para vocês de forma gratuita, da melhor forma possível, e a única coisa que eu peço para você é que você se inscreva, que acompanhe nossos vídeos, e lá no final do vídeo, se você realmente tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Bom, sem mais enrolação, vamos lá! Dwayne Douglas Johnson nasceu no dia 2/5 de 1972, que coincidentemente também é o dia que eu nasci 2/5 de 2002, ele só nasceu aí com alguns 30 anos de diferença, mas eu e ele acabou fazendo aniversário no mesmo dia, né? Então quem sabe se um dia eu me tornar amigo do The Rock, a gente possa comemorar os nossos aniversários no mesmo dia, possa comemorar juntos. Na cidade de Hayward, Califórnia, ele é filho da Ata e Rock Johnson. Sua mãe era uma organizadora de lutas livres e o seu pai era um lutador de lutas livres que fez muito sucesso nos anos 70 e 80. Ele realmente era um lutador assim que se destacava, um lutador que começou a ganhar uma popularidade muito grande durante essas 2 décadas aí. Devido à profissão do seu pai, a sua família vivia se mudando constantemente, ele nunca ficava muito tempo na mesma escola, então ele não conseguia fazer muitos amigos, porque sempre que tinha um novo campeonato, o pai dele tinha que estar se mudando, ia pra lá, passava uma temporada em uma cidade, outra temporada em outra cidade, outra temporada em outra cidade, e assim ainda. Então o The Rock nunca conseguiu fazer amizades, nunca conseguiu se firmar ali em alguma escola, e nessa época, quando ele tinha seus 8 anos de idade, a coisa que ele mais queria era começar a levantar pesos. Ele tinha muita vontade, porque ele via o seu pai e outros lutadores levantando peso na academia, e ele queria começar a fazer aquilo ali, mas o pai dele pegou e falou: ops, você é muito novo, calma, vamos primeiro desenvolver o corpo, crescer, depois você começa a treinar, depois você fica monstrão. Então, o The Rock teve que se segurar ali, nos seus 8 anos não conseguia treinar, então ele foi lá para a escola, ele começou a praticar vários esportes diferentes, mas nenhum esporte realmente chamou a atenção dele nessa época para ele praticar a sério. O que ele realmente queria era fazer musculação, era levantar peso. E como ele estava nessa situação aí, que ele nunca ficava fixo em uma escola e ele já tinha um porte ali, que ele era mais alto e um pouquinho mais forte do que a maioria dos seus colegas de classe, ele começou a se tornar folgado, se tornou aquela criança lá que chegava, o valentão da turma, batia em quem falasse mal pra ele, estava pouco se importando com o que os outros achavam dele. Isso daí foi só piorando com o passar dos anos. Até que enquanto ele estava lá com seus 14 anos, ainda morando com seus pais, ele morava numa cidade chamada Bethlehem, na Pensilvânia. Eles acabaram sendo despejados, pois mesmo que o seu pai estivesse fazendo muito sucesso nessa época, ele não tinha o mesmo retorno financeiro, né? Porque a gente bem sabe que fama, nessa época pelo menos, não coloca comida na mesa. E mesmo que seu pai tinha uma fama já muito grande, como lutador de luta livre, participando de vários eventos, isso não acabava refletindo numa boa saúde financeira para a família. Então, essa fama inteira não servia de nada para realmente colocar a comida na mesa. E devido a essa dificuldade que a família estava passando, o seu pai e sua mãe acabou sendo despejado, não teve como continuar pagando o aluguel daquela casa que eles moravam, e essa situação abalou tanto a mãe do The Rock que ela começou a ter uma depressão profunda, começou a ficar realmente muito mal, e ela tentou se suicidar, e quem acabou salvando ela foi o próprio Dwayne Johnson. Ela estava passando num cruzamento e se jogou na frente de alguns carros, e o Dwayne foi lá, esticou a mão, puxou ela para evitar que acontecesse o pior. Então realmente isso abalou demais o emocional da sua mãe. Mas aí eles resolveram fazer alguns cortes de gastos, conseguiram achar uma outra casa na mesma cidade e continuou morando lá, só que realmente com o mínimo necessário para sobreviver, sem luxos, já que eles nem tinham luxos antes dessa situação apertar um pouquinho mais, mas agora eles estavam mais controlados ainda, de realmente controlar cada centavo que entrava, cada centavo que sairia e para onde que iria sair.
Nesta época, o Dwayne Johnson já estava frequentando um colégio que ele ficou um tempinho mais, um tempo um pouco maior, que era o colégio Freedom High School. Nesse colégio, ele já estava ali com seus 14 anos de idade e o seu pai já tinha liberado para ele começar a treinar na academia, então ele já estava ali focado nos seus treinos na academia e principalmente era a coisa que ele mais gostava, mas o que se destacava é que ele era o aluno mais alto da sala dele e possivelmente o aluno mais alto da escola. Ele tinha ali 1,90, tendo 14 anos de idade, então realmente ele já era muito alto para a idade que ele tinha, há tanto que tem um fato curioso que ele conta em uma das suas entrevistas, que quando ele chegou na escola, durante os primeiros meses, as primeiras semanas, vários alunos ficavam desconfiados dele porque achavam que ele era um policial infiltrado que estava ali para poder pegar quem estivesse utilizando drogas, porque não era possível que um aluno tivesse aquela altura naquela idade. Só que aí, com o passar do tempo, o pessoal foi vendo que realmente ele era já um mutante, já era gigantesco mesmo, e foi se acostumando com ele, ele conseguiu fazer algumas amizades nesse período dele na Freedom High School. Bom, como basicamente a única coisa que o The Rock gostava realmente de fazer era ir na academia e treinar, a escola para ele era um saco, ele não gostava de fazer muita coisa, basicamente o que ele fazia? Ia pra academia, ia pra escola e nas horas vagas ele ficava na rua arrumando confusão. E tantas confusões que ele foi arrumando que ele acabou sendo 8 vezes preso enquanto era menor de idade, por pequenos furtos, por confusão, briga, várias outras coisas que fez com que ele fosse preso. E na 8ª vez, que foi a última vez que ele foi preso, os seus pais tiveram que ir até a delegacia para a polícia poder liberar ele, e quando os pais chegaram lá, ele olhou para a cara da mãe dele, para a cara do pai dele, eles estavam com um olhar tão pesado, um olhar tão grande assim de arrependimento, de culpa, sabe, de ter criado o filho e ele se tornado aquilo, que ele olhou na cara deles e prometeu para ele mesmo que ele nunca mais iria arrumar confusão, que ele ia se acertar na vida e ele ia parar com esse tipo de coisa que ele estava fazendo durante esse período. Mas promessa não é dívida, né? Realmente ele parou com as confusões, mas na escola ele continuou arrumando algumas confusões. Ele tava lá, foi usar o banheiro num certo dia da escola, isso no outro dia, tá? Assim que ele foi liberado da cadeia, ele já voltou pra escola, no outro dia na escola, ele foi lá usar o banheiro, ele começou a sentir o cheiro assim do banheiro e falou, nossa, esse banheiro aqui é muito fedido. Aí na cabeça dele ele tomou a decisão de simplesmente entrar na sala dos professores, utilizar o banheiro dos professores. Nisso ele foi lá, de boa, utilizou o banheiro dos professores, tava ali lavando a mão dele e chegou um professor e falou pra ele, sai daqui, você não pode usar esse banheiro, você é aluno, você não pode usar esse banheiro. Ele, não, calma aí, quando eu terminar minha mão eu vou sair, não se preocupa não. Ficou ali nisso, aí ele pegou, foi extremamente grosseiro com esse professor que tava falando pra ele ir embora, e ele foi pra casa e ficou pensando nisso, ficou remoendo aquilo ali, falando, nossa, eu acho que eu fui muito grosseiro com aquele professor, como eu prometi pra mim mesmo que eu ia ser diferente, amanhã, no horário da aula, eu vou lá pedir desculpa pra ele. E como promessa é dívida, ele fez exatamente isso. No outro dia, quando ele chegou lá, ele chegou na aula do professor, que nem era aula para a turma dele, foi lá, estendeu a mão, cumprimentou o professor e pediu desculpas a ele, falou que isso não iria mais se repetir. E esse professor foi muito fundamental, a gente tem que lembrar muito bem o nome dele. Esse professor se chamava Judge, e o Judge perdoou ele, aí o Judge pegou, deu uma olhada assim no porte atlético dele e falou, nossa, eu quero que você jogue futebol para mim. E depois disso, o The Rock entrou no time de futebol americano do colégio e ele começou a se destacar como um dos melhores jogadores. Nisso, ele começou realmente a focar no futebol, porque ele viu que o futebol poderia ser a saída para ele sair daquela situação de merda que ele estava com a família dele, de faltar dinheiro, de ter várias dificuldades financeiras, tá morando num lugar que não é o mais legal. Ele viu o futebol como sendo uma oportunidade para ele poder melhorar não só o padrão de vida dele, mas o padrão de vida de toda a sua família. Então ele tomou a decisão de realmente focar 100% no futebol americano, que ele daria o melhor dele e ele ia se destacar no futebol americano. E uma coisa muito legal que o Judge ensinou para ele não só era o professor, como o treinador do time, mas ele também ensinava e ficava muito no pé dos seus jogadores para que eles focassem não só na parte atlética, não só no resultado no esporte. Ele ficava muito no pé para poder melhorar as notas dos atletas, tanto que o The Rock, nesse período aí, o Dwayne Johnson, realmente focou muito em estudar e começou a melhorar suas notas, ter um resultado muito positivo, o que futuramente iria ajudar muito ele no que viria a acontecer. Então, após ele se formar no colégio, ter terminado ali o ensino médio, ele recebeu várias propostas de várias faculdades diferentes,
oferecendo bolsas de estudo do esporte para ele, porque realmente ele se destacou muito como sendo um dos melhores jogadores ali do seu estado. Então várias faculdades correram atrás para poder recrutar ele, para entrar no time da faculdade, e como as suas notas eram boas, ele simplesmente poderia escolher qualquer uma das faculdades que estavam ali à disposição para ele. E ele tomou a decisão de escolher a Universidade de Miami. E jogando pela Universidade de Miami, o seu primeiro ano ele foi muito bom, ele se destacou demais, foi um dos melhores jogadores da temporada, realmente conseguiu ter uma consistência muito boa durante toda a temporada, mas infelizmente no comecinho da segunda temporada, quando ele estava treinando, ele sofreu uma lesão muito grave no seu ombro e rompeu vários ligamentos. E quando ele foi no médico para entender um pouquinho mais sobre essa lesão que ele tinha sofrido, o médico falou para ele que ele teria que ficar durante um ano sem jogar futebol. Ele não poderia de forma alguma jogar futebol, senão ia piorar ainda mais aquela lesão que ele tinha e ele poderia até ficar sem jogar futebol para sempre. E como isso foi um baque muito grande para o Dwayne Johnson, ele simplesmente pirou, ele estava ali, entrou num estado muito forte de depressão, ficou duas semanas afastado, sem ver ninguém, e depois dessas 2 semanas, ele tomou a decisão de simplesmente pegar suas coisas, abandonar a faculdade e voltar para casa. Lá na casa dele, ele chegou em casa, foi muito bem recebido pelos seus pais e tudo, mas o treinador do Miami ligou para ele e falou assim, ó, eu não gostei da sua atitude, eu preciso que você volte para cá agora, porque as suas notas estão caindo, você não está frequentando as aulas, você não está aparecendo nos treinos, nem que seja só para ver o pessoal treinando, eu preciso que você volte agora, ou eu vou cancelar a sua bolsa de estudos aqui, você vai ter que começar a pagar a faculdade, ou simplesmente não vai terminar a sua faculdade. E como ele só tinha 2 opções, ou ir, ele acabou tomando a primeira decisão, ele acabou escolhendo a primeira opção e voltou para a faculdade. Mesmo que ele não poderia treinar com o time, ele estava ali, acompanhava o time, começou a focar nos estudos e foi aos poucos melhorando ali, se recuperando, e no 3º ano ele já estava disponível para poder estar jogando. Ele jogou o 3º ano e jogou o 4º ano de faculdade, conseguiu ter resultados razoáveis, conseguiu ir muito bem, ser um atleta muito constante. Mas infelizmente, o seu grande sonho, que era poder entrar na NFL, que é a maior liga de futebol americano, não conseguiu se concretizar. Como ele ficou fora esse um ano impactou muito no resultado que ele teria, impactou muito naquela questão de, o impacto dele na mídia, ele aparecer na mídia durante aquele período. Esse um ano que ele ficou realmente pesou muito para ele, então ele acabou não recebendo nenhuma proposta de nenhum time profissional da NFL, mas ele recebeu uma proposta de um time da liga canadense, chamado Calgary Stampeders, e a proposta para ele jogar por esse time, ele receberia um salário aí de $200 canadenses por semana, o que era suficiente para ele pagar um pequeno apartamento perto do time e basicamente só. Ele não tinha dinheiro nem suficiente para poder se alimentar direito. Ele ficava caçando pela cidade algum local que estava oferecendo ou comida muito barata ou comida de graça, e ele aproveitava, ia lá e comia nesses locais, porque simplesmente ele não tinha dinheiro para poder continuar nesses times. Mas ele estava ali focado em realmente entregar um bom resultado. Ele sabia que se ele conseguisse ter uma ótima temporada lá pelo time do Canadá, ele poderia chamar a atenção de algum olheiro da NFL e ele poderia jogar na maior liga de futebol americano do mundo. Só que, infelizmente, o que aconteceu? Esse time, ele conseguiu ter uma oportunidade de contratar um jogador da NFL, um ex-jogador da NFL que estava saindo da NFL, se aposentando da NFL, e fizeram uma proposta muito boa para esse jogador ir lá para o Calgary, e infelizmente esse jogador era da mesma posição do Dwayne Johnson, e acabou que o time dispensou o Dwayne Johnson, falou, muito obrigado pelos seus serviços, mas infelizmente eu contratei aquele cara que é um ex-NFL e ele é melhor do que você, então tchau, tchau. Foi basicamente o que aconteceu com o Dwayne Johnson, e ele ficou desolado, ele simplesmente ficou depressivo de novo, não sabia o que iria fazer, porque de novo, as oportunidades que ele estava vendo um caminho muito bonito ali sendo trilhado, que ele poderia realmente almejar o sucesso, conseguir atingir tudo aquilo que ele queria. Infelizmente, de novo, veio ali e despencou a realidade na cara dele e novos obstáculos surgindo. Então, realmente, ele ficou muito depressivo, muito mal durante vários meses. E o que era pior, né, que possivelmente deixava ele mais pior ainda, era a situação de que vários dos seus colegas de time lá do Miami, lá da sua faculdade, tinham conseguido fechar contratos milionários
com os times da NFL. Então estava ali recebendo seus 10, 15 milhões por temporada, enquanto que ele estava ali sem absolutamente nada. Ele não tinha nada, dinheiro nenhum. Ele estava ali realmente só com alguns trocados no bolso, e isso deixava ele muito mal, né? Porque ele estava ali no mesmo patamar que aqueles caras 2 temporadas atrás, e só por causa daquela lesão impactou diretamente na carreira inteira dele, e agora ele estava nessa situação que ele foi dispensado de um time pequeno do Canadá. Então realmente ele estava ali um momento que ele estava vendo uma escala de sucesso gigantesca, e a casa caiu, ele despencou, ele estava no fundo do poço exatamente neste momento. Mas aí ele tomou uma decisão, ele olhou para baixo, começou a mexer aqui no bolso dele, e ele disse uma frase que ficou muito famosa, inclusive uma frase que fez com que ele desse o nome da sua empresa de produções de filmes aí, que é a seguinte frase: em 1995 eu tinha $7 no bolso e sabia de 2 coisas. A primeira, estou sem dinheiro. A segunda, um dia não estarei mais. E depois que ele disse essa famosa frase aí, ele tomou a decisão de voltar para a casa dos seus pais, e ele tinha recebido outras propostas de outros times de futebol americano pequeno lá do Canadá, mas ele falou que não, chega de futebol talvez não seja o melhor ramo para eu poder seguir, eu vou seguir o ramo da minha família, que é a luta livre, porque o seu pai é um lutador de luta livre, o seu avô foi um lutador de luta livre também muito famoso na década ali de 60 e de 70. Então ele tomou a decisão de entrar para o ramo da família. A sua namorada na época, que seria sua futura esposa, o apoiou, achou muito legal a ideia. A sua mãe também apoiou muito ele, mas o seu pai, quando ele chegou em casa e contou que ele tinha essa vontade de entrar para o ramo da luta livre, porque o seu pai tinha passado na pele e sabia as dificuldades que um lutador de luta livre enfrenta todos os dias, que mesmo que você tenha fama, mesmo que as pessoas te reconheçam na rua, isso não vai refletir diretamente em dinheiro para você. Mas depois de muita insistência do Dwayne Johnson, de realmente ele ficar enchendo o saco do pai dele dia e noite, para que o pai dele começasse a treinar ele, o pai dele acabou cedendo e começou a treinar ele. E basicamente o treino que o pai dele fez com ele era um treino muito voltado em desenvolver o físico dele, e também ensinando um pouco para ele como ele poderia se tornar um showman, ser aquela pessoa que interage com a plateia, aquela pessoa carismática, aquela pessoa que entra no ambiente e todo mundo já ao redor já vai mudar um pouco de como tá vendo aquela situação, que mexe com o ambiente ali, com o ar do ambiente. E o pai dele focou muito nessa questão, e não à toa que ele se tornou um dos lutadores mais populares da época, e vamos descobrir até onde chegou essa popularidade dele. Então, depois de alguns meses do seu treinamento ali com seu pai, ele acabou entrando na WWF, que é a Federação Mundial de Luta Livre. Atuando pela WWF, ele teve lá sua primeira luta com o Owen Hart, que já era um cara muito conhecido, e nessa época ele estava ganhando aí de $20 a $40 por luta. Então a gente pode fazer uma continha básica, né? Se ele lutasse de segunda a sexta, ele estaria ganhando aí $100 por semana. Então ele já estava quase melhorando, né? No mínimo ele ganharia ali $100 por semana, e considerando que agora ele estava morando com os pais dele, então os custos de vida dele eram muito menor, ele poderia continuar se mantendo com esse dinheiro que ele estava recebendo. E depois dessa primeira luta contra o Owen Hart, que era um cara já muito conhecido, o pessoal da federação começou a ver que realmente ele tinha muito potencial, então tiraram ele de um ramo secundário da federação que ele estava e colocaram ele no ramo principal, onde tinha ali muito mais mídia, onde estavam os principais lutadores da época. Então, na sua primeira luta pela federação principal, ele se apresentou como Rock Maivia, uma homenagem ao seu avô e ao seu pai, que são ex-lutadores dessa mesma federação. Então realmente ele fez aí uma homenagem muito singela para eles. E essa primeira luta dele aconteceu no Madison Square Garden, que para quem não conhece é basicamente o ginásio do New York Knicks, um dos times da NBA, e muitas pessoas consideram como sendo a meca do basquete. Então é um ginásio que já teve shows do Michael Jackson, que teve essa luta do Dwayne Johnson, já teve shows da Madonna, shows do Elvis. É um ginásio realmente com muita história e muito voltado para esse lado do público, esse lado da mídia. Então não poderia ter um palco melhor para a primeira luta do Dwayne Johnson. Em 1997, ele acabou se tornando o campeão naquele ano, daquela temporada, e ele já era um dos lutadores mais populares. A plateia em si gostava muito dele, o público que assistia pela televisão adorava ele. Ele foi começando a ganhar uma popularidade cada vez maior, realmente o público começou a gostar muito dele. E como ele percebeu que nessa época aí, devido às transmissões na televisão, devido ao começo da internet,
o esporte estava crescendo demais, as lutas livres estavam se popularizando demais, ele pensou que ele precisava criar um personagem caricato ali para ele poder se apresentar nas lutas, como se fosse um personagem fictício que engajaria mais, cada vez mais o público. Então ele criou o The Rock, que foi o personagem que ele criou para poder estar se apresentando na WWF. E o The Rock era basicamente um personagem que chegava, era um vilão, era aquele cara sempre com cara emburrada, que sempre não gostava do que os outros falavam, que se achava o melhor de todos, arrogante, falava na terceira pessoa. Então nas entrevistas a gente pode ver que ao invés de, quando eu fazia uma pergunta para ele, você vai ganhar a luta de hoje? Ele falava basicamente, o The Rock sempre ganha. Então era um personagem realmente muito carismático, um personagem que a plateia inteira gostou. Ele foi um dos pioneiros em questão dessa construção de personagem. Os outros lutadores basicamente eram quem eles eram normalmente. O The Rock revolucionou isso, ele começou a criar esse personagem e as pessoas, os outros lutadores começaram a ver que esse lance de criar um personagem realmente aumentava muito o engajamento do público, além de tornar uma performance muito mais de ator do que realmente apenas um lutador. Depois, com essa popularidade que ele alcançou, de ter ganhado vários campeonatos, de ter se tornado, sem dúvida nenhuma, o maior atleta de todos os tempos das lutas livres em questão de popularidade, que foi esse patamar que ele alcançou, a WWF se tornou a WWE, que possivelmente é o nome que vocês conhecem aqui no Brasil, e um pouquinho depois que ela se tornou a WWE, o The Rock tomou a decisão de se aposentar do ringue, porque ele queria começar sua carreira como ator. Ele via que ele tinha muito talento para atuar e ele gostaria de começar a fazer filmes. Então, ele se aposentou ali dos rings, começou a sua carreira como ator e recebeu várias propostas para poder estar fazendo vários filmes de Hollywood. Mas o seu primeiro filme foi A Volta do Escorpião Rei, que é um filme que ele é basicamente o escorpião. Eu vou colocar algumas imagens para você estar dando uma olhadinha. Ele é o escorpião do filme e esse filme fez muito sucesso. O papel dele foi um papel de muito destaque, tanto que no ano seguinte, quando eles fizeram A Volta do Escorpião Rei 2, devido ao sucesso que o filme teve, ele deixou de ser o vilão, deixou de ser o escorpião e se tornou o personagem principal do filme. Depois disso, foi uma ascensão tremenda e a sua carreira decolou demais e ele fez filmes gigantescos como Jungle Cruise de 2021, Jumanji de 2019, Velozes e Furiosos, Baywatch, Adão Negro, que vai sair em 2022, que ele vai ser o Adão Negro, Alerta Vermelho 2021, Velozes e Furiosos 8, Velozes e Furiosos 5, Rampage, Destruição, Terremoto, A Falha de San Andreas, A Fada do Dente, entre vários outros filmes de comédia, que se eu for ficar citando aqui, esse vídeo vai ficar com 50 minutos. Ele realmente fez muitos filmes e chegou no patamar de ser o ator mais bem pago de Hollywood, segundo a Forbes. Então realmente uma pessoa que tinha $7 no bolso em 95 para 2020, 2021, que se tornou o ator mais bem pago de Hollywood, tendo uma fortuna estimada em 400 milhões de dólares, realmente é uma ascensão gigantesca e ele merece tudo isso porque realmente ele é uma pessoa muito dedicada. E eu deixo como uma recomendação pessoal minha que vocês vejam todas as entrevistas dele ou então palestras que ele participa, inclusive uma palestra que ele fez para o time do Los Angeles Lakers, falando um pouquinho sobre a questão de como ele se motiva, a questão de como que ele sempre dá o seu máximo todos os dias para ele continuar sendo quem ele é. Eu realmente uma pessoa que eu tenho muita admiração, uma pessoa que eu tenho muito respeito e uma pessoa que a gente pode aprender muito com a história dele. Então, se você aprendeu alguma coisa, se você conseguiu ter algum insight com a história do Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, eu peço que você comente aqui embaixo qual foi esse insight que você teve. Se você gostou do vídeo, não esqueça de você clicar no gostei. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva para ajudar aqui na divulgação. Compartilhe esse vídeo para pelo menos 2 pessoas, para que esse conteúdo possa chegar no maior número possível de pessoas. E agradeço demais a todos vocês que assistiram até o final e até o próximo vídeo.